Olá, tudo bem? E hoje então estaremos lendo e comentando a obra Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Nós já tivemos a oportunidade de avaliar uma obra desse autor, A Teoria da Mediunidade, que você pode conferir no card que vai estar aparecendo aqui, e que eu tive uma opinião assim, bem desfavorável. Assim, não foi uma obra que eu passaria, passou pelo meu crivo. E lá eu conto todos os motivos. E aqui, infelizmente, também vamos ter um caso que não. Essa obra que não vai. Inclusive, eu considero ela pior que a teoria da mediunidade. Bom, vamos lá. Ai, essa vida assim não é tão fácil. A obra Perispírito, então, foi uma compilação feita pelo esse estudioso do Espiritismo, Zalmino Zimmermann. Eu tenho aqui a quarta edição, revista e ampliada, editada pela editora Allan Kardec. É uma obra muito bem acabada, sempre a edição dos livros aqui da Allan Kardec, embora eu só tenha essa obra e a teoria da mediunidade, mas me parece sempre muito bem feitos. Então, é um livro de capa dura, tem sempre uma jacket, que nesse caso aqui retrata exatamente a capa do livro, no teoria da mediunidade não era. É um papel bem trabalhado, a letra inclusive até é um pouco maior, e para quem tem dificuldade é um fator interessante, que assim facilita assim, a leitura. Tem a referência bibliográfica, tem índice remissivo, e se propõe, e tem um prefácio até do Hernani Guimarães Andrade, se propõe a ser uma enciclopédia sobre o perispírito. E o Hernani Guimarães Andrade, prefaciando o livro para os Almino Zimmermann, conta que a ideia que surgiu para esse livro foi de se constituir uma enciclopédia do espiritismo, e que então essa obra seria um primeiro passo. E uma das coisas que ele fala no prefácio, e que depois eu notei que realmente tem, e que me causou muito incômodo, e já vou explicar por quê, e que parece que até o autor recebeu críticas sobre isso, é com referência ao grande número de notas de rodapé. Ele falou que não é um texto ficcional, está sendo uma enciclopédia, as notas de rodapé são comuns, esse tipo de texto é importante, etc, etc. Sim, não tem nenhum problema com as notas de rodapé. O problema é o tamanho das notas de rodapé. Nós vamos ter aqui notas de rodapé que muitas vezes ocupam a página inteira. Tu vira a página e a página inteira é uma nota de rodapé. Não, tá errado. Não, o problema não é o que está escrito necessariamente na nota de rodapé. É o local. Por quê? Se eu tenho que fazer uma nota de rodapé tão grande que chega a ocupar uma página inteira, essas informações têm que estar no corpo do texto. E ali, nenhuma se ouviu um motivo que seja para não estar exatamente no corpo do texto onde aparece a citação. E realmente são muitas notas. Abrindo aqui, nós temos um exemplo, espero que seja possível de ler, é na página 306, que trata do capítulo 10, Perispírito e Memória. Nós temos aqui uma nota, que é de um texto de J. Carroll Eccles. O livro é O Eu e o Seu Cérebro. Então ele começa aqui na página 306, não sei se vai dar para enxergar aqui. E aqui na outra página, 307, continua a nota de rodapé. Toda essa página que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui é nota de rodapé. E pior que isso, continua na outra. 3 páginas para nota de rodapé? Não, é melhor que estivesse no corpo do texto. Ou então que fizesse um resumo. Se fosse o caso de ter que precisar daquela informação em nota de rodapé, teria que ser feito um resumo. Mas isso é em relação apenas à estrutura de leitura, a estrutura do próprio livro. É uma coisa que se incomoda, mas tá, tu leu ali, e em último caso também tu pode pular a nota. Mas por que eu digo que eu não gostei dessa obra? Bom, a obra até começa muito bem, lembrando também um pouco a teoria da mediunidade. Então vai falar lá das funções do perispírito, das suas propriedades, tudo ok. Esses primeiros capítulos até são muito bons. Se eu quero dar uma aula sobre o perispírito, se eu quero revisar esse assunto, fazer uma palestra, eu encontro aí de novo
informações resumidas ali. Um guia. Um guia com várias referências sobre aquele tema, tá? Para mim, o maior problema começa depois, tá? Uma das questões que vai começar a abordar vai ser assim, que nem no capítulo que eu acabei de citar, perispírito e memória. Depois vai tratar perispírito e desencarnação, perispírito e obsessão, perispírito e etc. E chega um ponto nesses capítulos em que não está tratando mais do perispírito. Ele está tratando outros. Por exemplo, no capítulo perispírito e memória. Ele começa falando da memória, dos processos, não sei o que, citam um monte de autores, etc. E vai se aprofundando, e vai. E o perispírito aparece lá quase no fim em um parágrafo. Não tratou do assunto. Trouxe, sim, descrições tá, que são corretas, que são importantes, que são interessantes, mas não falou do perispírito. No capítulo Perispírito e Obsessão, isso é notável. Uma hora o autor abandona o perispírito para falar de obsessão. A classificação que ele faz, a quantidade de informações que ele usa, são até que são, em determinado ponto. Mas uma hora ele abandonou o assunto. O assunto do livro, como é que diz, é perispírito. E aí começou a falar da obsessão, do processo de instalação, fez um outro rodeio. Foi lá para outro lado. E aí acaba se tornando maçante, se tornando cansativo, porque o capítulo, por exemplo, que eu estou referindo, sobre obsessão, que é o capítulo que tem o título Perispírito e Obsessão, é o capítulo número 14, é o maior capítulo da obra, é o mais extenso. E aí, muitas vezes, o perispírito em si mesmo, naquelas ocorrências, ele não aparece, porque vai se preocupar em fazer uma classificação, em colocar os tipos, duração, modo de atuação, etc. De uma certa forma que até tornou maçante. Muitas das coisas que ele falou, classificações, são totalmente inúteis. Não tem um sentido. Sem contar que é um livro também, além desses problemas, é um livro que tem erros e faltou referências. Sim, faltou referências nessa obra. Apesar de crescer um conhecimento enciclopédico, isso é uma obra de 600 e não sei quantas páginas, 700, 604, 612 páginas, faltou referências. Voltando ao capítulo Perispírito e Memória. Ele citou vários autores não espíritas, vários espíritos estão sendo feitos, não sei o que, botou o hipocampo, né? Mas ele não citou o trabalho do Hermínio Miranda no livro A Memória e o Tempo, em que este autor, Hermínio Miranda, trabalha essas questões da memória de acordo com o Espiritismo. O livro dele não apareceu aqui. E é uma obra importantíssima, A Memória e o Tempo. Outro tipo de problema que esse livro tem, ele tem erros, alguns bem grosseiros aqui. Vou dar um exemplo de um erro sutil. Quando ele vai tratar no capítulo da obsessão, capítulo 14, Perispírito e Obsessão. Ele vai uma hora ali classificar, porque é uma das coisas que mais fazem no capítulo é classificações, as fases da obsessão. E ele coloca como última fase, o domínio. Então lá tem a fase da insinuação, tem a fase da aproximação, tem a fase do controle mental. Tá? Tudo essa é uma classificação dele. Tá? Note, é uma classificação dele, do não mino. Não pegou nenhum autor que fizesse isso, é uma classificação dele. E colocou como último domínio. E aí ele vai dizer mais ou menos assim, que o domínio acontece quando os casos estão graves, como na subjugação. Tá errado. Sabe por quê? Porque Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, definiu a obsessão como o domínio que um espírito exerce. Um espírito mau. Então, na obsessão simples, há o domínio de um espírito. Na fascinação, há o domínio de um espírito. Na subjugação, há um domínio de um espírito. Aqui nesse capítulo ele disse que era só na subjugação. Mas quem sabe que dá outro significado, que não sei o que. Bom, então tem que dar outro nome. Porque essa palavra domínio já foi usada pelo codificador de uma forma bem explícita.
bem definida. A obsessão é o domínio que um espírito exerce sobre o outro. Domínio, claro, um espírito mau, né? Espírito inferior, infeliz. Esse é o tipo de erro que essa obra contém. E teve um aqui que eu, olha, na verdade, dois. Eu consegui pesquisar bem e eu fiquei até bem chateado. E o outro, eu catei informações, mas não achei muita coisa. Vou me referir a eles. Vai ser no capítulo sobre a aura. Assim, o autor vai se dedicar a estudar essas outras questões vitais, do pretérico, a aura, essas outras questões correlatas ao perispírito. E no capítulo sobre a aura, que é o que eu estou procurando aqui, enquanto eu estou falando com vocês, na página 216 ele vai tratar do tal do método químico. E aí, talvez aqui os alminos vão dizer assim, se deu mal aqui, porque eu sou químico. Sim, a minha formação profissional, a graduação que eu tirei, é em química. Tanto que eu faço doutorado nessa área. E aí, quando ele vai falar tal método químico para detectar a aura, para perceber, obviamente que eu já fiquei muito interessado. Porque eu nunca tinha lido sobre isso aqui. E aí, quando eu li, eu pensei, tem coisa errada aqui. E aí fui atrás. Porque ele vai dizer assim, ó, ele vai citar um trabalho de uma pesquisa realizada pelo médico Walter J. Kilner no Hospital de São Tomás, Londres, em 1911, com o uso de filtros coloridos. No caso, usava esses filtros e a pessoa podia enxergar a aura. E o que eram esses filtros coloridos? Ampolas finas e achatadas contendo diciamina dissolvida em álcool e empregando diversos matizes de acordo com o fim atingido. Bom, eu olhei para isso aí, diciamina, pensei, não sei que molécula é essa, não sei que substância é essa, mas ok. Compostos orgânicos tem, se não me engano, mais de 10 milhões. Não dá para saber o nome de todos. Sem contar que esse J. Kilner estava lá em 1911. Aí o PAC mudou a nomenclatura dos compostos, acho que em 1948, 1950 e não sei o quê. Então podia ser uma nomenclatura antiga. Tudo bem, fui lá no Google, joguei ciamina, não apareceu nada. Eu pensei, então, ok. Me estranhei, mas tudo bem. Aí botei em inglês, diciamine. Também não apareceu nada. Aí eu fiquei, não, agora tem uma coisa errada. Então eu fui atrás do trabalho desse médico. Olhei em inglês, eu vi que a tradução disso aqui tá errada. Não é o nome, não é diciamina, tá? E aí eu fui atrás do que era. O correto seria diciamina. Ah, mas só muda umas letrinhas. Não, mas para a química a nomenclatura é algo bem definido, bem específico. De diciamina para dicianina muda muito. Ah, muda muito. E eu fui atrás para saber qual era a estrutura dessa diciamina. O que é essa diciamina? De onde é que sai? E eu descobri que essa tal de dicianina é o que é chamado de alcatrão de hulha, que é extraído de minas de carvão. Mas o que é alcatrão de hulha? Talvez vocês estejam pensando. Sendo bem grosseiro, é um sopão que tem tudo. Tudo mesmo. Tem benzeno, tem nicotina, tem compostos aromáticos, tem cadeias alifáticas, tem principalmente compostos aromáticos. Sabe o petróleo? Aquele coisa lá que está sempre subindo, lá todo mundo quer comprar, aquele óleo preto, chamado ouro negro, que ele é bem viscoso, bem gorduroso, e que sai um monte de coisa lá, sai o plástico, sai o asfalto, sai a gasolina, sabe? Pois é. O alcatrão de hulha é uma espécie de petróleo. É um sopão que tem um monte de coisa, tá? E aqui já tem um problema. Se ele diz que usou a dicianina para então detectar, para poder enxergar a aula, qual é o composto, mas é que é o composto ativo disso? Porque ali tem de tudo, quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo. O alcatrão de Ura, pode até olhar na internet, até é bem bonito até, ele tem um azul assim, bem bonito. E é um líquido viscoso, grosso, tá? Nós estamos usando uma linguagem bem popular, grosso, pesado, denso. Porque ali é um sopão que tem tudo. E aí que eu digo, ele disse que pegou então essa diciamina, usando a expressão dele, né? E dissolveu em álcool. Ah, não. Não, dissolveu não, senhor. Sem ser químico, pensa comigo. Pega uma porção de lava vulcânica. Dá para dissolver na água da torneira? Não, né?
Não precisa ser químico para responder isso. Não dá para dissolver. Aí tu acha que pegar esse sopão que tem tudo e dissolver em álcool, que eu tô imaginando que seja etanol, vai dar certo? Não vai não. Ah, não vai não. Então, ó, esse trabalho do J. Kilner tá mais me cheirando a fraude. Sem contar que eu fui ainda mais atrás e eu notei que houve, sim, o trabalho chamou a atenção, porque esse Kilner publicou um livro e houve outros pesquisadores que tentaram reproduzir essas experiências e não conseguiram. E aí o Zawinda vai estar, mas isso aqui foi depois publicado no periódico tal, não sei o quê, fulano de tal citou e não sei o quê. E eu fui olhar e todos eles são, na sua maioria, periódicos da teosofia. E alguns do espiritualismo moderno, que é aquele que não aceita a reencarnação. Então, digo, ó, infelizmente, esse trabalho do J. Kilner não vê a hora coisa nenhuma. Então, e aqui ele se dedicou, foi aqui da página 216 até 222, falando só sobre isso. E está baseado em nada. E aqui tem outro problema, porque ele diz, e através da detecção da aura pode fazer diagnóstico de doenças, não sei o quê. Digamos, inclusive, que ele esteja errado. Que o trabalho do Kilner aqui é verdadeiro, é correto, ele divulgou errado, fizeram sacanagem com ele, tem gente que quer esconder isso, porque Deus o livre, que descobriu que a aura existe, não sei o quê, etc, etc, etc. Tá, digamos que esteja completamente errado tudo que eu disse aqui. Quantos diagnósticos de doenças já foram feitos pela aura? Eu quero o número. Como é que se detecta doenças pela aura? Ela muda de cor, mas aí cores básicas, que as do arco-íris são 7. Doenças com certeza são muito mais que 7. Como é que eu detecto? Tem um ruído de fundo, tem uma cor padrão, tem. Mas e quantos diagnósticos assim, certos foram feitos? A pessoa estava com tuberculose lá. E aí, pela hora, eu pude detectar e assim, 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 assado. Mas os médicos não querem usar essa técnica, não sei o que, tá, mas alguém com certo usou, né? Porque ele fala aqui que dá pra fazer usado para diagnóstico. Foi? Eu arrisco dizer que não. Então, essa questão que ele propõe aqui da aura, do não sei o que, para mim é um capítulo totalmente furado. Totalmente furado. Outros problemas que tem essa obra. Quando ele vai fazer a relação do perispírito, por exemplo, perispírito de desencarnação, perispírito de obsessão, perispírito de memória, etc. Ele traz uns capítulos estranhos. Teve um que, pelo título, eu já estranhei. Perispírito e rejuvenescimento. Ué, mas por que tratar desse assunto? Por que fazer um capítulo sobre isso? E o capítulo, curiosamente, tem 2 páginas. E é um capítulo que ele fala assim, começa falando da homeopatia, da acupuntura, e depois fala daquela coisa assim que quando o perispírito pode se recompor, mudar sua aparência, sua forma, e é isso. Tá? Eu digo, e daí? Esse assunto já foi tratado nas propriedades do perispírito, que ele é plástico. Precisava fazer um capítulo só sobre isso? E por que ainda? E esse é um ponto que me chamou a atenção. Por que nominar esse capítulo perispírito e rejuvenescimento? Estranho, né? Podia ser mudanças na aparência do perispírito. Porque não é necessariamente rejuvenescimento, né? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, não aparecia só com aquela postura de senador romano. O Chico relata que muitas vezes ele aparecia como velhinho. Então não é sempre que o perispírito vai se rejuvenescer para ficar com uma aparência jovem, bonita, forte, musculoso. Não necessariamente. Então o Tito está meio equivocado. E a escolha dessa palavra não é tão feliz. Outro ponto. Esse livro aqui não foi tão fácil de ler. E esse foi um que eu não consegui achar tantas informações. E confesso que quando que eu olhei, eu fiquei até chocado. Eu vou. É no capítulo que trata do perispírito e desencarnação.
E tá lá o Zalmino falando sobre a desencarnação, como é que ocorre a desencarnação, traz o relato do Andrew Jackson Davis, vai indo, cita um pouco do André Luiz. Até que tá indo bem, tá? Já tá falando só da desencarnação. Abandonou um pouco o perispírito em si, para falar do processo, etc, desligamento, etc. Mas aí na página 532, ele coloca essa imagem aqui. Espero que seja possível de ver. E a legenda: desencarnação, fotografia transcendente. Na foto, o espírito Karen Fischer, deixando o corpo físico após parada cardíaca que sofreu e uma cirurgia realizada por uma equipe de cardiologistas do Hospital de Frankfurt, Alemanha. Surgida quando a revelação do filme tirado durante a intervenção para os arquivos médicos. Ou seja, aqui ele está dizendo que foi essa senhora, que é a dona Karen Fischer, foi para fazer uma cirurgia lá em Frankfurt, Alemanha, e durante a cirurgia ela desencarnou, teve uma parada cardíaca, foi atrás, e aí tiraram essa foto e aí apareceu a alma dela. Meu Deus! Conseguiram tirar a foto de uma alma, de uma pessoa. E aí, como eu nunca tive isso aqui, eu fui atrás para saber. Porque durante o texto aqui, ele nunca faz referência a essa imagem. O que é um erro. Se tiver feito a chamada no texto para essa imagem. E aí eu fui atrás. E achei, sabe aonde que está essa imagem? Assim, com o perdão da palavra. No esgoto da internet. Sabe aqueles sitezinhos, aqueles tabloides lá de gente fofoqueira, de gente que só faz fake news, que posta bobagem, que acredita que tem alienígena no sol, coisa assim nesse nível? Era daqui que foi tirado. Embora não tenha achado ninguém que vá contestar essa foto, que tem coisas estranhas nessa imagem. Primeira, a qualidade é péssima. Segundo, prestemos atenção. Quando se vai fazer fotografia de alguma coisa da medicina, uma cirurgia é algo para se guardar nos arquivos. Por exemplo, como usar um bisturi, como fazer um corte de uma artéria, numa veia, lá no coração, como é que abre o intestino, sei lá, uma coisa assim. Por que foi tirada uma foto que mostra que a equipe médica ainda meio que trabalhando, não foca na doente, não dá para ver nenhum instrumento? Por que nessa hora? Para registrar o que aqui? E por fim, além disso aqui não ter repercussão nenhuma, e quando a gente vai ler lá, isso aqui diz, ninguém conseguiu contestar, levaram até pro Papa, teve sacerdotes, padres que olharam e dizer, meu Deus, uma foto da alma humana, agora é incontestável, não tem nem discussão, tem gente que agora não dá para discutir mais. Está decidido, está provado, a alma existe. Eu quero que vocês observem, e aí pensem comigo, se discordarem, por favor, coloquem aqui. Na foto do suposto espírito, pode ver que o suposto espírito está com os braços levantados, está com a cabeça assim um pouco para trás. E está aqui, ó. Aí, talvez com as pernas meio juntas. Eu pergunto, vocês já não viram essa imagem? Uma pessoa de pé, com os pés juntos, com os braços estendidos, com a cabeça meio para trás. Não lembra nada assim? Ele até disse, perdoai os pais, porque eles não sabem do que fazem. Não parece aqui a imagem de Jesus crucificado? E aqui, pena que a qualidade é tão baixa, mas se quem tiver o livro, ou depois conseguir ampliar aqui, pode ver que os cabelos da mulher vão até os braços, está numa posição com a boca aberta assim para trás, e aqui parece mesmo aqui no alto que tem umas coisinhas no cabelo. Uma coroa de espinhos? Vejamos a posição aqui dos braços, das mãos, como lembra a posição de Jesus crucificado. Então, para mim, essa imagem é uma montagem. E aí o Zalmir Music propôs a fazer uma obra enciclopédica, botou isso aqui e não pesquisou de onde veio. Porque eu pesquisando isso aqui, eu levei 5, 7, 10 minutos, vamos botar, exagerar, para ir atrás disso aqui. E já fiquei com os 2 pés atrás, ele vai e bota assim, isso aqui colocar essa foto aqui é uma irresponsabilidade, me desculpe. Então, por essas e outras razões, eu vou ficar enumerando aqui, porque senão hoje vai ter 1 hora de duração. Eu não gostei dessa obra. Eu acho que ela não deve ser editada, não deve pertencer a nossas estantes espíritas pela sua quantidade de erros.
Infelizmente, a proposta é excelente, tem sim algumas informações relevantes, mas na sua totalidade, esta obra peca em muito em se tratando de espiritismo. Infelizmente. E você, já leu essa obra aqui? Gostou dela? Por que gostou? Comenta aqui embaixo. Talvez você seja contrário do que eu disse. Comenta aqui embaixo, eu vou querer saber. Vamos discutir sobre essa obra. Não se esqueça então de deixar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas e clica aqui ó, no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos. E aqui vão aparecer ainda 2 outros vídeos do seu interesse. Eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!